15. A história mais antiga do mundo. O Serafim era o mito mais antigo do mundo. Laszlo havia lido todos os livros sobre o folclore na grande biblioteca, cada pergaminho, cada canção e saga que haviam sido transmitidos de voz em voz ao longo de séculos de tradição oral para finalmente ser capturados em papel. E esse era o mais antigo. Ele datava de vários milênios, talvez até 7, e era encontrado em quase todas as culturas, inclusive na da Cidade Perdida, onde os seres eram adorados. Eles podiam ser chamados de Enkiel, Angelin, Anjos, Srith, Serafim ou Serafim, mas a história central permanecia a mesma, e era a seguinte. Eles eram seres de extrema beleza, com asas de fogo sem fumaça, 3 homens e 3 mulheres, e há muito tempo, antes que o tempo tivesse nome, desceram dos céus, vieram para olhar e ver que tipo de mundo era, e encontraram um solo rico e mares calmos, plantas que sonhavam que eram pássaros e subiam até as nuvens, com folhas como asas. Eles também encontraram os Ij, uma raça enorme e terrível que mantinha os humanos como escravos, bichos de estimação ou alimento, dependendo da versão da história. Os serafins tiveram pena dos humanos e por eles mataram os Ish, todos e empilharam os mortos à beira do grande mar de poeira e queimaram-nos em uma pira do tamanho de uma lua. E assim, dizia a história, foi como os homens ganharam a supremacia sobre o mundo que era zero, enquanto os demônios foram riscados dele pelos anjos. Há muito tempo, em um tempo há muito perdido, as pessoas acreditavam nisso, e também acreditaram que os serafins iriam retornar um dia e julgá-los. Havia templos e sacerdotisas, ritos de fogo e sacrifícios, mas isso foi há muito tempo. Ninguém mais acreditava nos velhos mitos. Pegue o seu lápis, Laszlo disse a Caliste, saindo da tenda. Ele havia tirado um tempo para cuidar de seu espectral, Lixa, e depois de si mesmo. Seu último banho de areia. Ele não sentira falta disso. Está pronta? Vai ser bom. Extremamente improvável. Vamos fazer então. Tudo bem, ele limpou a garganta. Caliste balançava o lápis impaciente. O problema, disse ele, como se fosse perfeitamente razoável, é que os serafins voltaram. Ela parecia satisfeita, inclinou a cabeça e começou a escrever. Da direção dos Farange, Laszlo ouviu uma risada. Serafins, alguém zombou. Absurdo. Ele os ignorou. É claro que você conhece os serafins, ele disse a Caliste. Eles desceram dos céus, mas você sabe para onde vieram? Vieram para cá, ele gesticulou ao seu redor. O grande mar de poeira, como é chamado nos contos. O que poderia ser além do Emuthaleth? E a pira funeral do tamanho de uma lua? Ele apontou para o único ponto saliente na imensidão plana. A cúspide? Caliste perguntou. Olhe para ela. Não é cristal, não é mármore, e definitivamente não é gelo. O sol havia se derretido em uma faixa de cobre, e o céu estava de um azul profundo. A cúspide parecia ainda mais de ouro, de outro mundo do que a luz do dia. A cúspide parecia ainda mais de outro mundo do que a luz do dia, brilhando como se estivesse acesa por dentro. Então, do que é? Caliste quis saber. Os ossos fundidos de demônios assassinados, explicou Laszlo, da mesma forma que o irmão Cyrus havia lhe dito uma vez. Milhares deles. O fogo sagrado queimou sua carne, e os ossos, do que quer que fossem feitos, derreteram-se e viraram vidro. Você ainda pode ver os crânios cheios de dentes e discernir as colunas e longos pés de esqueleto. Aves de rapina fazem ninhos nos grandes buracos dos olhos. Nada pode sobreviver lá, a não ser os que comem os mortos. Caliste havia parado de escrever. Seus olhos estavam arregalados. Verdade? Ela perguntou, sem fôlego. Laszlo sorriu. Extremamente improvável. Ele estava prestes a lembrá-la, mas alguém respondeu primeiro. É claro que não é verdade, disse a voz, com uma lentidão de paciência exagerada. Era Eblestod, o construtor. Ele não tinha gostado de compartilhar o convite do matador de deuses com a garota que tinha escalado a espiral de nuvem, como um inseto. E fazia reclamações como haver uma ladra entre nós humilha os que têm verdadeiras habilidades. Então disse a ela, com a maior condescendência, querida, sua credulidade é tão vasta quanto esse deserto. Pode perder-se nela e nunca encontrar fatos ou razão. Alguns riram com ele, maravilhando-se de que alguém pudesse acreditar nesse tal absurdo.
Theon Nero estava encostado no quebra-vento, dourado pelo pôr do sol e pela luz do fogo. Estranho acreditar nisso também, ele disse a Drave, o explosionista, que estava sentado ao seu lado, apagado pela proximidade. O afilhado dourado conseguia ter uma aparência elegante, mesmo em meio à travessia do deserto. O sol havia dado à sua pele um tom alegre e dourado, e descolorido as pontas dos cabelos até um brilho pálido. As magras rações de viagem tinha apenas acentuado os belos contornos de seu rosto, e sua barba curta, aparada diferentemente das dos outros, conferia-lhe maturidade e credibilidade sem sacrificar seu esplendor juvenil. Drave, por outro lado, era magro e envelhecido pelo tempo, além de sua idade, que estava perto dos 30 anos. Vindo de Maialen, onde o sol era escasso, ele era muito branco e havia sofrido no Elmothaleth, mais do que qualquer um. Queimando e descascando. Seu rosto era uma colcha de retalhos de rosa e vermelho, com pedaços marrons de pele morta desprendendo-se. Os dois formavam um par improvável. O alquimista e o explosionista haviam andado juntos desde Aknost, e começaram a cavalgar e fazer as refeições juntos. Para qualquer outra pessoa, aquilo pareceria amizade, mas Laszlo não via isso como qualquer coisa tão benigna. Theon Nero não tinha amigos em Sosma, mas sim admiradores, e Drave parecia disposto a exercer esse papel, até mesmo buscando o café da manhã e limpando a areia das botas para ele, e sem a recompensa da gratidão. Laszlo se perguntava se o obrigado de muito tempo atrás foi o único que o alquimista dissera na vida. Entretanto, ele não sentia pena de Drave. Ficou claro para ele que o explosionista não estava em busca de amizade, mas do segredo do ouro. Boa sorte com isso, ele pensou, irônico. Ele acredita em tudo, até em fantasmas, Diana acrescentou, arrancando um riso desdenhoso de Drave, antes de voltar seus olhos para Laszlo. Não é mesmo estranho? Aquilo lembrou Laszlo do dia horrível no balcão de informações, quando ele requisitou os livros de Laszlo. O olhar cortante e repentino direcionado a ele. A pergunta incisiva com a intenção de desconcertar, e então sentiu uma sombra de seu antigo medo. Em toda essa jornada, Nero mal havia falado com ele, exceto por poucos comentários agressivos, mas Laszlo sentiu o fervor do seu olhar algumas vezes e perguntou-se se o alquimista ainda o contava como um custo. A única pessoa viva que conhecia seu segredo. Quanto à pergunta de Theon, sua resposta foi reservada. Eu admito, prefiro uma mente aberta a uma fechada, respondeu. Você chama de mente aberta acreditar que homens chegaram voando do céu com asas de fogo? E mulheres, disse Laszlo. Seria uma espécie lamentável se só tivesse homens. Mais provável uma espécie inexistente, observou Caleste. Os homens não têm útero nem bom senso. Um pensamento perturbador ocorreu a Laszlo. Ele se virou para Rosa, falando na língua perdida, para perguntar-lhe: Existem Thrives machos e fêmeas? Por Deus, diga-me que aquelas coisas não acasalam. Os bebês Thrive devem vir de algum lugar, disse Rosa. Mas como eles se encontram? Laszlo se perguntou. E como eles... Ele deixou o restante passar sem dizer. Não sei, mas aposto que, quando se encontrarem, aproveitam o máximo. O jovem guerreiro ergueu as sobrancelhas. Laszlo fez uma careta. Rosa ergueu os ombros. O quê? Pelo que sabemos, as histórias de amor das Thrive são as mais belas de todos os tempos. Caleste deu risada. Ela também tinha se dado ao trabalho de aprender a língua, com Zara como sua principal professora, assim como Rosa foi o de Laszlo. As duas mulheres estavam sentadas juntas agora, e Caliste sussurrou alguma coisa para Zara, que fez a guerreira morder a língua e ficar vermelha. Desculpe, interrompeu Theon, com um olhar aflito de alguém que acredita que está sendo zombado. E uma vez que ele não tinha se dado ao trabalho de aprender a língua perdida, podia quase ser perdoado por pensar isso. Ele refez sua pergunta. Você acredita que homens e mulheres desceram dos céus com asas de fogo? Laszlo nunca disse que acreditava nos serafins. Mesmo em seus livros, não fizera tal afirmação. Ele não tinha nenhuma prova, ou mesmo fé. Simplesmente lhe interessava, bastante, como as culturas de Zero se aproveitavam da mesma história. No mínimo, ela revelava os padrões de migração dos povos antigos, e no máximo revelava muito mais. Mas tudo isso era irrelevante. Ele não estava tentando ganhar a bolsa de teorias, afinal de contas. Estava apenas satisfazendo Caliste. Não vejo problema em considerar todas as ideias, respondeu. Por exemplo, você poderia ter chegado no Azoth,
se tivesse fechado seus olhos arbitrariamente para certos compostos químicos? Theon cerrou os dentes. Quando ele respondeu, uma tensão havia substituído o tom de zombaria. Aqui, a alquimia é uma ciência. Não há comparação. Bem, não sou alquimista, disse Laszlo, afável. Você me conhece, estranho sonhador, cabeça nas nuvens. Ele fez uma pausa e acrescentou com um sorriso. Milagres para o café da manhã. O rosto de Theon virou uma pedra com a menção do livro. Laszlo estava ameaçando? De forma alguma. Ele nunca quebraria sua promessa tripla, e ouviu suas próprias provocações com uma sensação de irrealidade. Ele não era mais um bibliotecário júnior à mercê do afilhado dourado, e qualquer medo que sentisse dele tinha se desvanecido. Ainda assim, era estúpido cutucá-lo, então virou-se para Caliste. Agora, onde eu estava? Ela olhou no caderno. Os ossos fundidos de demônios assassinados. Certo. Então foi aqui que os serafins desceram, ou, mais provavelmente, lá na cidade. Ele fez um gesto em direção à cúspide, e além dela. E lá mataram os perversos Ish, deixando a raça jovem e atraente dos homens e mulheres livres de inimigos, e partiram novamente. Milênios se passaram, os humanos prosperaram, e então, um dia, conforme profetizado, os serafins retornaram. Ele esperou para que a caneta de Caliste o acompanhasse. Tudo bem, ela respondeu. Você tem a parte dos monstros. Eu acho que vou lhe dar a beleza. Pelo seu rosto adorável, se não pelos serafins. Ela acrescentou, em uma provocação. Laszlo nem mesmo ficou vermelho. Se Caliste achava seu rosto adorável, o que ele achava implausível, considerando o ponto central, não havia nada de atração ou desejo por trás disso. Não. Ele tinha visto o jeito como ela olhava para Tsara, e como Tsara retribuía o olhar, e isso servia como uma educação ampla no tema do desejo. Mas qual? Caliste perguntou a ele. Qual é o problema? Estou chegando lá, disse Laszlo, embora ainda não houvesse entendido essa parte de sua teoria louca e improvável. Ele olhou em volta. Viu que não eram apenas os Farangi que estavam prestando atenção, mas os moradores da cidade perdida também. Os Tizerkane, os condutores de camelos e o velho Oyonnax, o xamã. Eles não podiam compreender a língua comum, mas a voz naturalmente fisgou seus ouvidos. Eles estavam acostumados a ouvi-lo contar histórias, embora isso normalmente acontecesse depois do jantar, quando o céu estava escuro e ele só conseguia ver seus rostos pela luz tremeluzente da fogueira. Ele fez uma tradução rápida para que pudessem acompanhar. Errol Fane estava ouvindo, entretido, e Ezrin também, que talvez fosse mais para ele do que a segunda em comando, embora Laszlo não conseguisse entender a natureza de seu relacionamento. A proximidade entre os dois era palpável, mas também, de certa forma, dolorosa. Eles não compartilhavam uma tenda, como vários pares de guerreiros faziam, e embora não mostrassem afeição física, estava claro para qualquer um que tivesse olhos que Ezrin amava Errol Fane. Os sentimentos de Errol Fane eram mais difíceis de interpretar. Apesar de todo o seu carinho, havia algo de reservado nele. Os dois tinham uma história, mas de que tipo? Em todo caso, este não era o quebra-cabeça atual de Laszlo. O problema, ele pensou, procurando inventar. Serafins e Ish. Ele viu Mouseiv, o filósofo natural, em pé, ao lado da cozinheira, Madja, com o prato nas mãos e um olhar mal-humorado no rosto. E foi dali que veio sua faísca de inspiração. A segunda vinda dos serafins. Pode ter começado com temor e reverência, mas o que vocês imaginam? Indagou ele, primeiro na língua comum, depois na língua perdida. Acontece que eles são hóspedes terríveis, extremamente deslumbrados consigo mesmos. Nunca levantam um dedo, esperam ser servidos para tudo. Eles nem mesmo montam suas próprias tendas ou ajudam com os camelos. Eles apenas ficam por aí, esperando ser alimentados. Caliste escreveu, mordendo o lábio para segurar a risada. Alguns dos Tizerkane riram, bem como Solzrin, ou Oswin, o casal das máquinas voadoras, acostumados a plantar nas terras ruins de Thanagost. Eles não eram do tipo que fica parado, ajudavam como podiam. O mesmo não podia ser dito dos outros, que ficavam rígidos com a afronta. Ele está sugerindo que nós devemos trabalhar? Perguntou Belabra, o matemático que causou murmúrios espantados. Resumindo, Laszlo concluiu. O propósito dessa delegação é persuadir os serafins a irem embora. Educadamente, é claro. Se isso não funcionar, a expulsão forçada.
Ele fez um gesto para os delegados, explosões e catapultas, e assim por diante. Salisbury começou a bater palmas e se curvou. Percebeu a presença de Arrowfang de novo, e viu como seu divertimento irônico havia se aguçado para uma espécie de avaliação penetrante. Azurin o olhava da mesma forma franca que Laszlo respondeu erguendo os ombros em sinal de desculpas. Era uma ideia ridícula, além de mesquinha e pouco política, mas ele não havia sido capaz de resistir. Kalish preencheu a última página do livro e ele tirou suas 10 pratas, que era muito mais dinheiro do que já tinha segurado antes de receber seu primeiro salário de Arrowfang. Adeus, boa moeda, ele apertou, resignando-se, porque nunca mais a verei novamente. Não seja melancólico e estranho. Você pode ganhar, disse Caliste, sem convicção. Ela examinou a moeda e declarou que ela tinha um ar triunfante, antes de enfiá-la na bolsa cheia, forçando as costuras. Parecia que uma moeda a mais poderia abri-la inteira, a única página do livro, o último espaço na bolsa, e o jogo das teorias terminara. Agora, tinha apenas de esperar até o dia seguinte para ver quem ganhou. A temperatura caiu à medida que o deserto ficou escuro. Laszlo vestiu o chalonote de lã sobre o de linho e colocou o capuz. A fogueira do acampamento ardia contra a noite azul profunda, e todos os viajantes reuniram-se em volta de seu brilho. Sua última noite de sede, comida insossa de viagem, travesseiros doendo, esfoladura da cela, banho seco e areia em cada prega da roupa e da pele. A única noite de deitar no chão duro e cair no sono com os encantamentos murmurados do xamã jogando seus pós na fogueira. A última noite de encantamento. Laszlo olhou para a cúspide, sutil à luz das estrelas. Os mistérios de lamento haviam sido como música para seu sangue desde que podia se lembrar. Nessa hora, no dia seguinte, não seriam mais mistérios. O fim da imaginação, pensou, mas não da maravilha. Esta estava apenas começando, tinha certeza disso.